o clima azedou de vez entre Emmanuel Macron e sua esposa. O presidente da França, Emmanuel Macron, apareceu em um vídeo tendo o rosto empurrado pela primeira-dama, Brigitte Macron, enquanto desembarcavam no Vietnã para a primeira etapa de uma viagem ao Sudeste Asiático na noite de domingo, 25. As imagens mostram a lateral da aeronave se abrindo com Macron aparecendo na porta. Segundos depois, as duas mãos de Brigitte Macron se estendem para o lado e pressionam o rosto do presidente no que parece um empurrão repentino. Enquanto o casal desce as escadas, Macron oferece o braço a Brigitte, que não aceita, optando por segurar o corrimão. Inicialmente, o governo francês negou o incidente no avião, mas posteriormente minimizou a importância do ocorrido. Depois do ocorrido, Emmanuel Macron alegou que tudo não passou de brincadeira. Minha esposa e eu estávamos brincando, como fazemos com frequência, afirmou o presidente da França durante coletiva de imprensa. No entanto, jornais da França estão afirmando que o desentendimento entre os dois já acontece há semanas, após Brigitte descobrir uma suposta traição de Emmanuel Macron. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha só, hoje nosso vídeo é inteiramente dedicado à nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, dama. Não sei se é dama não. E olha só, ela quer de toda maneira calar a nossa voz, mas ela se esqueceu de uma coisinha, de imputar os seus pecados. Dá uma olhada aí o que aconteceu com o Macron, né, a esposa dele. Provavelmente foi uma cena de ciúme, mas será quem provocou? Será quem? Olha só, os próximos vídeos inteiramente dedicados à esbanja, a canjiquinha aí, a chinesinha, que quer colocar regulamentações nas redes sociais. Você é a favor também de colocar regulamentação nas redes sociais, calar a sua voz? Deixe sua opinião aí, deixa um like no nosso canal. Valeu, beleza? E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento? Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. Em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Presta atenção. Vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra. Zé, pelo amor de Deus, eu tô achando que tem que ter hora que tem que parar. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Não cheguei lá. Chegarei. Me ajuda. E o
presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar? Essas imagens foram gravadas com um telefone celular e são chocantes. Foram divulgadas na internet por um jornal chinês. Vou explicar. A cena mostra 8 funcionários de um banco de Shaanxi. É uma cidade que fica no norte da China. Eles estão sendo questionados sobre por que tiveram um desempenho ruim no trabalho. São 4 homens e 4 mulheres. A imagem é muito clara. Logo depois, começa o espancamento, um de cada vez, com o que parece ser uma vara de madeira. Outros funcionários assistem essa cena. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Ô Eric, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. Mas eu tenho muita fé, muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Conheci a esfinge da única faraona que tem. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. Estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Eu tenho trabalhado incansavelmente Povo idiota! para o sucesso desse Brasil. Você não tem vergonha de ser idiota? Me ajuda. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que revelam fraudes no INSS podem ter começado há quase 20 anos. E esses documentos mostram também uma manobra. Veja o que conseguiu uma das associações investigadas no escândalo. Numa só tacada, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento obtido pela Band é de 2 de outubro de 2023 e foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a CONTAG descreveu como autorizações de descontos represadas, mais de 32 mil de uma vez só. A CONTAG ainda cobra o INSS, dizendo que fica na expectativa de que o serviço de desbloqueio esteja em breve funcionando de forma regular. Segundo os investigadores, esse documento foi um possível jogo de cena para passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Fontes ligadas à Polícia Federal afirmam que, depois do pedido, o INSS liberou as mais de 30 mil autorizações de descontos. Só no ano de 2023, a CONTAG descontou de aposentadorias e pensões mais de 420 milhões de reais. A associação ocupa uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do governo, o Conselhão. Outro documento mostra que o esquema de roubo dos aposentados pode ter começado bem antes do que se imagina. A CGU tem levantamentos desde 2016, mas esse laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Seu João Antônio não sabe escrever e, segundo a CONTAG, teria se associado usando a impressão digital no termo de adesão. Eu não autorizei o contagem descontado do meu salário. Uma perícia foi feita em 2020 e concluiu que a digital dele não batia com a encontrada no documento. Entramos em contato com a CONTAG, que não respondeu. Hoje, numa reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem um espaço no orçamento para pagar as vítimas, sem esperar o reembolso das associações. A avaliação é que o governo já se desgastou demais com essa história. No Congresso, a expectativa é pela instalação da CPI mista numa sessão conjunta no dia 27 de maio. Por mais que o governo queira adiar, a abertura da investigação é dada como certa e os partidos da base e da oposição já começaram a definir os indicados para os trabalhos. Confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta.
Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Esbanja, a primeira cuidadora oficial desse lindo bebê Holborn. Boa! Essa fralda já venceu no governo anterior. Vai seu CPF sujo. Companheira Esbanja, você fala tanta besteira que estou pensando em me aposentar das tuas gafes. Mas você já está aposentado 3 vezes, ué. Pois é, e ainda prefiro fraudar o INSS do que escutar seu podcast da vergonha. Holborn, e desse jeito vou ter que fazer outra viagenzinha estratégica para a França, bater um papo com o amado Macron e desabafar com vinho francês. A pressão funcionou. TikTok, Instagram e Facebook começaram a remover os vídeos sobre a viagem da Janja à Rússia. A Advocacia Geral da União notificou as plataformas e deu 24 horas para derrubar os conteúdos. E adivinha? Eles obedeceram. Agora, postagens estão desaparecendo do ar silenciosamente. Tudo sob o argumento de combate à desinformação. Mas sabe o que é curioso? O próprio governo cita que os conteúdos falavam de avião de carga, mas Janja usou um KC-30, um avião da FAB com 238 lugares, sozinha. A pergunta que ninguém responde é: se não há o que esconder, por que tanto esforço para apagar? Por que o governo não esclarece, não mostra os gastos, não publica as justificativas? Por que prefere censurar do que explicar? A cada vídeo apagado, cresce a desconfiança. E agora que conseguiram silenciar uma parte, vão tentar calar o resto? Comenta aqui. Você acha que é proteção ou censura disfarçada? E siga para continuar acompanhando o que eles não querem deixar no ar. A gente vai trazer atualizações sobre o que está sendo discutido no Senado Federal neste momento. Líderes têm procurado, tanto de oposição quanto da base, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, sobre a CPMI do INSS. O presidente do Senado, no entanto, tem mantido ali num segredo a 7 chaves guardado se vai ou não prosperar com a leitura do requerimento, ou se vai convocar a próxima reunião conjunta de Senado e Câmara no dia 27. É o que estava previsto de ontem para hoje. Há uma percepção de que ele cumprirá esse prazo, de que isso já foi avisado ao Palácio do Planalto e que, portanto, a leitura do requerimento e, consequentemente, a criação da CPMI, que vai investigar as fraudes bilionárias do INSS, deve ser instalada, né? Porque é automático, o presidente do Congresso faz a leitura, automaticamente a CPMI começa a valer. O Palácio do Planalto, a cada dia tem um entendimento.
Hoje, o entendimento é de que ainda há esperança que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, possa esticar um pouco mais esse prazo. E ainda que não leve ao segundo semestre, que era o melhor dos mundos para o governo neste momento, para que ele não faça a convocação no próximo dia 27 e vá levando. Você que está nos acompanhando agora. Se prepara. Prepara o bolso, porque vai ser na sua toba. Não vai ser dos ricos, porque os ricos já deram um esquema lá para ficar quietinho. Aí, Chiquinho. Cada milão vai 35 pra turma queimar. Pra turma. Aí eles queimam do jeito aí pode que eles fazer quiserem. Viaja. Pra gastar com Carreta furacão, vai lá, aquela turma que foi, viu, na China, lá fizeram um jogral bonito. Legal. Então